Shalom Haverim, Shalom Haverot. Vamos hoje dar continuidade ao nosso curso de iniciação ao hebraico, estudo dirigido. Estamos na página 101. Nós vamos hoje iniciar o Zman Atid, que é o tempo futuro dos verbos. Já conhecemos o Zman Hové, o tempo presente, Zman Avar, o tempo passado, e hoje vamos para o Zman Atid, tempo futuro. Vocês vão ver que é bem tranquilo, a conjugação é bem simples, bem fácil e não vai ter dificuldade. Vamos ver alguns exemplos. Mas antes, nós vamos fazer alguns exercícios da nossa última lição que nós vimos, que foi uma interessante lição da visita da família Doron e dos seus hóspedes lá em Jerusalém. É, não vou ver mais o vocabulário, né? Na página 98, vocês encontram o vocabulário que eu já deixei na descrição do vídeo passado. E hoje nós vamos ver novamente a lição toda, sem traduzir, e vamos procurar responder as perguntas, ok? Então vamos aumentar um pouquinho aqui e vamos ler então. Criar Bakita Mispar Shmoné, leitura de classe número 8, ok? Bikur Birushalai, Bikur Birushalai. Yosef Vedina mi São Paulo nas'u levaker Birushalayim. David ורבקה דורון נסעו איתם. דוד מספר לאורחים. ירושלים עכשיו עיר גדולה. לפני, לפני 100 שנה ירושלים הייתה עיר קטנה. עכשיו יש בירושלים עיר עתיקה ועיר חדשה. לפני 100 שנה הייתה רק עיר עתיקה. אוקיי? Então, se vocês tiverem alguma dúvida no vocabulário, vocês voltem ao vídeo passado que nós explicamos bem direitinho, palavra por palavra, ok? Vamos continuar então. הבתים בעיר העתיקה היו קטנים מאוד, והמשפחות היו גדולות מאוד, והנשים התחילו לבנות בתים מחוץ לחומה. הם הולכים ורואים מרחוק את החומה של העיר העתיקה ומגיעים לשער יפו, ודוד ממשיך לספר. יש כמה מקומות בירושלים שהשם שלהם קשור בשמו של דוד המלך. למשל, מגדל דוד על יד שער יפו בעיר העתיקה, וקבר דוד בהר ציון. האם באמת היו מקומות אלה בתוך ירושלים של המלך דוד? הארכיאולוגים לא חושבים כך. הם חושבים שהמגדל ליד שער יפו הוא מתקופה מאוחרת יותר, תקופת הבית השני, אבל לפי המסורת, קבר המלך דוד הוא בהר ציון. הם נכנסים דרך שער יפו ועוברים את השוק. בשוק אפשר לקנות הרבה דברים מעניינים וזולים. הם הולכים עד הכותל המערבי. על יד הכותל הם רואים הרבה יהודים מתפללים. גם יוסף ודינה רוצים להתפלל על יד הכותל המערבי. דינה ויוסף עומדים ומתפללים יחד עם כל היהודים. דינה בוכה מהתרגשות, גם יוסף מתרגש מאוד. Ok? Então é um texto muito bonito, né, que mostra costumes lá de Jerusalém, a Jerusalém antiga e a Jerusalém nova. Vocês que já viram no vídeo passado, nós explicamos direitinho. Mostra a feira que existe lá.
e mostra também, finalmente, lá no Muro das Lamentações, Hakotel Hamaravi, onde Yosef Vedina, eles encontram judeus orando, né, ao lado do muro, e eles também oram e eles se emocionam muito ali de estarem com seus irmãos judeus, né, ali orando ao lado do Muro das Lamentações. Então vamos então ver nossas perguntas, algumas perguntas sobre essa lição. Eu vou compartilhar com vocês aqui essa, essas perguntas todas eu coloquei aqui ao lado do texto. Por que eu fiz dessa maneira? Porque, na realidade, responder perguntas é simplesmente vocês, a respeito de um texto, encontrarem onde está aquele assunto do texto, né? Então, para facilitar, por exemplo, essa primeira pergunta aqui, vou aumentar para ficar mais fácil para vocês. Lean Nasu Yosef Vedina. Lean Nasu Yosef Vedina. Para onde viajaram Yosef e Dina? Então, vocês vão encontrar aqui no texto Bikur Birushalayim, uma visita em Jerusalém, justamente aqui nessa parte vermelha também, que eu sublinhei de vermelho. Yos Vedina Nasu Levaker Birushalayim. Então eles viajaram para visitar Jerusalém. Nasu Levaker Birushalayim. Nasu Lirushalayim. Eles viajaram para Jerusalém. Ok? A outra pergunta. Mi Nasa Itam. Quem viajou com eles? Itam, com eles. Mi Nasa Itam. A resposta estaria aqui, ó. David, Verivka, Doron, Nas-u Itam. Viajaram com eles. Nas-u Itam. Ok? 3. Er Haitar Yerushalayim Lifnei Mea Shana. Como era Jerusalém há 100 anos atrás? Er Haitar Yerushalayim Lifnei Mea Shana. A resposta já está aqui, ó. Lifnei Mea Shana Yerushalayim Haita Ir Ketaná. Há 100 anos atrás, Jerusalém era uma cidade pequena. Ir é uma palavra feminina, por isso Haitá, né? Então, a cidade era Ketaná, pequena. Catan, pequeno. Ketaná, pequena. 4, que eu sublinhei de amarelo aqui. Lama lo haya makon lechol ha-anashin ba'ir ha'atikah. Por que não havia Hayamakon Lechol, é lugar, Lechol Anashim, lugar para todos os homens na cidade antiga? Porque não havia lugar para todos os homens na cidade antiga, para todos os habitantes, né? Então, de amarelo aqui, nós vamos encontrar isso aqui, ó. Começa com lamar, então podemos usar a, a palavra, só um momentinho. Nós podemos usar a palavra que, né? Lamar, você responde com que. Lamar é o porquê perguntando. E que é o porquê respondendo. Então, poderíamos responder assim: Ki habatim ba'ir atika, porque as casas na cidade antiga, hayu ketanim meod, eram muito pequenas. Veha mishpachot hayu gidolot meod, e as famílias eram muito grandes. Então, enquanto as casas eram muito pequenas, as famílias eram muito grandes. Então, não havia lugar suficiente para os homens na cidade, ok? Aí vem aqui a número 5. Efo banu hanashin et habatim. Onde construíram os homens as casas. Então, as casas inicialmente eram todas construídas dentro da cidade, dentro da muralha, Betor Ha-Roma, eram construídos dentro da cidade. Mas depois eles foram obrigados a construir as casas também fora das muralhas, porque não havia lugar suficiente. Então, essa quinta pergunta, vocês vão encontrar aqui a resposta. Ha-Anashim eh, Hitchilu Livinot Batin Michutz Ahoma. Os homens
começaram a construir as casas fora da muralha, Michutz Lachoma, Michutz Lachoma, fora da muralha, ok? Então seria assim, Hanashim Banu, Rabatim, Michutz Lachoma. Os homens construíram as casas fora da cidade. Respondendo, então, a quinta pergunta. Efo Banu Hanashim et Batim. 6. האם באמת היה מגדל דוד בתוך ירושלים של המלך דוד? האם באמת, será que na verdade, באמת, היה מגדל דוד, estava a torre de Davi בתוך ירושלים, dentro de Jerusalém, של המלך דוד, do rei Davi? Peraí, vamos ver aqui direitinho. Haim Be'emet Haya Migdol David. Será que é, a, a torre de Davi estava, né? Betor, Jerusalém, dentro de Jerusalém, do rei Davi, a Jerusalém do rei Davi? Então, 6. Vamos ver a resposta do 6 aqui. É, poderíamos dizer assim, Ani Hoshev Shelo. Eu acho que não. Ani Hoshev Shelo. Por quê? Justamente a 10ª pergunta vai responder. Aliás, na 7ª pergunta. Ma Hoshvin ha-archeologim. O que acham os arqueólogos? Ma Hoshvin ha-archeologim. Então, seria aqui, ó. Ha-archeologim, Hoshvin. Então, Lo Hoshivin Kach, eles não acham que a Torre de Davi estava dentro da cidade, né? Hem archeologim Hoshivin sheha Migdal David ליד שער יפו הוא מתקופה מאוחרת יותר. Ela é de um período mais tardio, Yoter, Tekufar Meucheret Yoter, mais tardio. Tekufat Rabait Hasheni, é um período da segunda casa, do segundo templo. Então, os arqueólogos acham que a Torre de Davi, ela foi construída não na época de Davi, mas num período mais tardio, ou seja, no período da construção do segundo templo. Sabemos que o primeiro templo foi construído pelo filho de Davi, né, Salomão, Shlomo, e depois houve a destruição de Jerusalém, né, por Nabucodonosor, mais ou menos no ano 550, 600 a.C., e depois o templo foi novamente reconstruído na época de Neemias, né? Então tem tudo isso aí narrado na Bíblia, essas histórias, né? Foi construído e vocês sabem depois que no ano 70 depois de Cristo, o templo foi novamente destruído. E desde essa época até hoje, o templo se encontra destruído. Não tem templo lá em Jerusalém. E esse Hakotel Hamaravi é justamente o Muro das Lamentações que a gente chama, né, que é o Muro Ocidental, é a parte externa do templo. Então, os arqueólogos, eles acham que a Torre de Davi, Migdal David, é de um período mais tardio, Mitekufá, Meucheret Yoter, Tekufat Rabait Hasheni, período do segundo templo. A gente chama a segunda casa, Rabait Hasheni, ok? Então, vamos para cá agora. 8. Efo nimtza lefi hamasoret hakever shel David hamelech. Efonimtsa, onde se localiza? Lefi Hamassoret, segundo a tradição, né? Lefi Hamassoret. Os massoretas vêm dessa palavra tradição. Lefi Hamassoret, segundo a tradição, Hakever, o túmulo Shel David Hamelech. O túmulo de Davi, o rei, do rei Davi, né? Então, a 8ª pergunta, nós vamos achar a resposta aqui. Lefi Hamassoret, Kvar Hamelech, Kever Hamelech, David, Hu Behar Zion.
do Monte Sião, né? Então, Lefi ha-Masoret, Kever ha-Melech David, Hu Behar Zion. É muito importante vocês procurarem responder bem completo para vocês exercitarem o vocabulário, certo? E não apenas dizer sim, não, ou de uma maneira mais sintética, mas procurar dizer tudo para exercitarem o vocabulário de vocês. Então, Lefi HaMasoret, segundo a tradição, Kever HaMelech, David, é o túmulo do rei David, ele é Behar Zion, ele está no Monte Sião, certo? Ele se localiza no Monte Sião, que é Nimtza. 9, sublinhei de amarelo aqui. Derech Ezeh Sha'ar Hem Matchilim et Hatiul Ba'ir Atika. Através de qual portão? Portão é masculino, então derer eizeshar. Derer pode ser caminho ou através de, ou preposição através de. Derer eizeshar. Através de qual portão? Hem. Quem são esses Hem? Eles. David ve Rivka Doron, ve Yosef ve Dina, de São Paulo, ok? Ha-Orichim. Então, Derech Eizeshar Hen Matchilim, eles começam, Matchilim et Hatiul, o passeio Ba'ir Atika, na cidade antiga. Então, a resposta à pergunta 9 nós vamos encontrar aqui. É Derech Sha'ar Yafo. Seria aqui, né? Sha'ar Yafo. Então, Hem Matchilim Hatiul, Birushalai, Derech Sha'ar Yafo, através do portão Yafo. Eles entram pelo portão Yafo. No vídeo passado, nós colocamos até algumas imagens desse portão Yafo, né? E outras coisas da feira também, né? Que vamos falar agora. Então, vamos agora. Ma efshar liknot bashuk. O que é possível encontrar na feira? Ma efshar liknot bashuk. Shuk quer dizer feira. Então, nós vimos que antes de chegar no Muro das Lamentações, tem uma feira lá bem interessante, onde se vende muitas coisas. E é um caminho estreito que você passa e chega até o Muro das Lamentações, Hakotel Hamaravi. Então a resposta à pergunta 10, Bashuk Efshar Liknot Harbe. Na feira é possível encontrar muitas Dvarim Me'anyanin Vezolin. Muitas coisas interessantes e baratas. Me'anyanim Vezolin. Coisas interessantes e baratas. 11. Mahem Ra'u Aliad Hakotel Hamaravi. Mahem, quem são eles? Hem aqui, quem são eles? Mais uma vez, é o casal. É David Verivka Doron e Yosef Vedina, né? Então, Mahem Ra'u, que eles viram Aliad Hakotel Hamaravi, ao lado do Muro das Lamentações. Então, vamos encontrar aqui. Aliad Hakotel Hamaravi, Hem, Ra'im. Raim, eles veem aqui no presente. Então, Remrau, eles viram Harbe e Yehudim, Mitpalim. Eles viram muitos judeus orando, rezando, Mitpalim. Lehit palel, orar. Mitpalim, oram. Mitpalel, ora, ok? 12. Mahem Assu Aliad Hakotel Hamaravi. O que é que eles fizeram ao lado do Muro das Lamentações? Dina ve Yosef עומדין ומתפלין יחד עם כל היהודים. Dina e José e Yosef, né? Omdim ficaram em pé, né? O Mitpalim, a gente sabe que eles ficam em pé ao lado, né? Do Muro das Lamentações, bem próximo. Vê o Mitpalim e oram, Yahad, im kol hayehudim, junto com todos os judeus. E 13, Madua Bartá Dina. Por que Dina chorou? Madua Bartá Dina. Que Dina Borrá Mehi Tragshut. Ela chora de emoção, né? Ela chora emocionada. Por que ela chora emocionada? Porque ali ela está ao lado do seu povo, né? Desse povo milenar,
que já passou por tantas perseguições, mas Am Israel Chai continua vivo e firme e para sempre estarão vivos na face da terra. É o único povo que tem promessa de nunca ser extinto, o povo judeu. Vários povos já vieram, já foram. O Egito já foi uma grande nação. Ainda existe, né, os egípcios, mas nada daquela glória que havia no Egito. Os babilônios, né? É, também há mudança nos povos, mas o povo de Israel é um povo realmente milenar que continua até hoje e sempre vai continuar. Ok, pessoal, então eu vou deixar para vocês esse PDFzinho aqui para facilitar a resposta. Ah, não, não vamos terminar hoje, não. Nós vamos começar a ver agora, como eu falei, é o tempo futuro dos verbos, né? Eu vou aqui compartilhar com vocês. Deixa eu voltar aqui para a lição. Na página 101, nós temos aqui uma tabela para vocês preencherem e temos aqui o exemplo aqui do verbo no Zman Atid, no tempo futuro, Binyan Pa'al, na construção Pa'al, que é a construção simples, né? Então, Zman Atid Binyan Pa'al, voz ativa. Verbo ligmor, ok? Verbo terminar, ligmor. Vejam como é simples. Vocês pegam aqui o radical do infinitivo, gmor, e vocês vão praticamente colocar apenas sufixo ou prefixo. Ó, gmor. Então, ani egmor, ó, bota um aleph aqui, ani egmor, ata tigmor, ata tigmor, hu igmor. Então, o ata, vocês vão usar o tav, o hu, vocês vão usar o yod. Anarno Nigmor. Veja que aqui é a mesma coisa, ó. Gmor, 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 Gmor. Anarno Nigmor. Vamos usar o num, certo? Que também é do anarno aqui. Vejam que aqui são pedaços do pronome, né? Ani com Aleph, que é o Aleph. Ata, ó, o Tav aqui. Hu, bota-se esse Yod aqui também, ok? Anarno, que é o num aqui. Nigmor. Agora, vamos ver o feminino, masculino e feminino. Então, masculino, Ani Egmor, eu termino, né? Ani Egmor. Agora, a mulher falando, Ani Egmor, do mesmo jeito. Aliás, eu terminarei, né? Eu terminarei, Egmor. Atá Tigmor, é você ou tu terminarás, né? Eu terminará, você terminará. Para homem, né? At Tigmeri, Tigmeri. Então, enquanto vocês falam aqui, tigmor, para um homem, tu terminarás, a mulher tu, tigmeri. Então, tem esse sufixozinho aqui, tem o mesmo prefixo aqui, né, o tav, com rirek aqui, né? E temos aqui o yod no final aqui. E aqui vocês vão ter como eh, em vez do Holen aqui, vocês vão botar um shvá aqui, né? Porque é muito comum isso acontecer quando vocês vão ter um sufixo aqui, vocês vão encurtar a vogal anterior. Então, tigmeri, tigmeri. São detalhes. Aqui você fica surdo. Ó, aqui vocês pronunciam meri, tigmeri. Não é tigmiri, tigmiri, não é tigmiri. Não sei nem dizer. Mas aqui vocês falam tigmeri, ok? Então também é um shuvá, mas é um shuvá audível. Aqui é um shuvá mudo, aqui é um shuvá audível, né? Então, tigmeri. Quantos vocês têm? Hu, igmor, ri, tigmor. Interessante, ó. Bem diferente. Percebam que ri, tigmor é igual a tá, tigmor. Então, pelo contexto, vocês vão saber se é ela terminará ou tu terminarás, certo? Pelo contexto. É a mesma conjugação. Ri, tigmor, atá, tigmor. Anarno, nigmor para ambos, né? Masculino e feminino. Anarno, tigmor, nigmor. Atem, tigmeru, certo? Atem, tigmeru. Veja que atá é tigmor, certo? Que estava aqui. O atem vai pegar o mesmo prefixo, mas vai pegar aqui o u, essa terminação u do plural. Atem, tigmeru. E o atem feminino, vocês vão ter tigmorna. É uma, vamos dizer assim, aqui é uma maneira mais antiga de se falar aqui. Tigmorna. Esse sufixo aqui é um sufixo mais antigo do feminino, plural, tigmorna. Vocês vão encontrar, até no exercício que nós vamos fazer, vou deixar para a aula seguinte, vão ver que muitas vezes vocês vão ter atem tigmeru,
Atem tigmeru e atem tigmeru também, certo? E não tigmorna. Mas o correto mesmo seria assim: atem tigmeru e atem tigmorna, ok? Hem igmeru, hem igmeru, hen igmorna, tigmorna. Então, tanto faz seria aten tigmorna e hen tigmorna. Então, vocês, feminino, tigmorna, terminarão, e elas, feminino, também terminarão, tigmorna. E aqui vocês vão ter também o rem, que é parecido com o ru, igmor, aí vai ter igmeru, vai também ter esse vav no sufixo para dar o plural. Também vocês também vão encontrar rem, igmeru e ren, igmeru também. Do mesmo jeito aqui. Mas o correto mesmo seria assim: rem, igmeru e ren, tigmorna. Mesmo do aten, tigmorna. Ok, pessoal? Então, procure preencher essa tabela da página 101, ok? Que na aula passada nós vamos, na próxima aula nós vamos fazer esses exercícios juntos. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à conjugação, uma dica, vão lá no Google e coloquem, vou fazer aqui para vocês aqui, ó. Vocês abram aqui, vocês coloquem aqui verbo, reverso, conjugação em hebraico. Basta essas palavrinhas, verbo, reverso, conjugação em hebraico, verbo, reverso, conjugação em hebraico, ok? Aí no primeiro link que vocês encontrarem, vocês vão poder conjugador, é um conjugador de verbos no hebraico. Tenho falado nas aulas passadas, vocês podem entrar aqui tanto com os caracteres latinos, como também com os caracteres hebraicos, né? Então, se tiverem alguma dúvida, vocês podem recorrer a esse verbo reverso, que vai facilitar muito para vocês. Pois tá, pessoal, bons estudos. Vamos então praticar agora o tempo futuro, né? Zman Atid, sem esquecer dos tempos passados, né? Zman Hover, que nós já vimos, né? Que é o tempo presente, e o Zman Atid, futuro, Zman. Eita, deu um branco agora. Avar, tempo passado, Zman Avar. Tá bom, pessoal? Então, bons estudos. O Lehitraot.